bom dia para todos, sejam todos bem-vindos na casa do Senhor, nossos irmãos também que já estão se conectando aí através da internet, sejam todos bem-vindos, porque hoje é o dia que o Senhor fez, é o dia em que nós, o povo de Deus, podemos estar juntos, adorando ao Senhor, buscando a face de Deus, ouvindo uma palavra, uma resposta, um direcionamento que Deus tem para nossas vidas. Você está animado para isso, em nome de Jesus? Então fique de pé, vamos ler um versículo da palavra de Deus, Isaías capítulo 33, verso 2. Se você estiver com a sua Bíblia, seja ela em papel ou digital, abra aí para acompanhar a leitura desse versículo, Isaías capítulo 33, verso 2, que diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Sê Tu a nossa força a cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Amém, queridos? Vou ler de novo, né? Porque alguns irmãos aí estavam abrindo a Bíblia. Então diz assim, olha: Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Sê Tu a nossa força a cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Amém, queridos? Eu fico assim lendo, meditando em alguns versículos da palavra de Deus, e como ela é viva, né, nas nossas vidas. Eu fico imaginando, somente nesse versículo, olha que preciosidade, o que a palavra de Deus ela nos ensina. Diz que o Senhor, que Ele seja a nossa salvação na hora do perigo. Quanto perigo a gente passa durante a semana, né? Às vezes algum você até vê. Às vezes você vai lá atravessar a rua, um carro passa rapidamente, você fica ali, né? Vendo aquele livramento que Deus te deu. Às vezes um escorregão que você toma, às vezes acontece isso e parece que quando você olha para o seu corpo, nada aconteceu, livramento de Deus. Mas quantas coisas Deus nos protege, nos guarda, que a gente nem sabe, né? Eu penso dessa forma, tem coisas que Deus faz por nós, sem a gente saber até. E é por isso que a Bíblia diz aqui, né? Sê Tu a nossa força a cada manhã. Então que nós, neste dia, possamos relembrar que Deus, Ele é a nossa força, que Deus, Ele está presente para nos abençoar, cuidar de nós, nos proteger, nos livrar de todo mal. Então que nesta oração nós possamos ser direcionados por Deus nesse sentido, orar ao Senhor que nos guarde, que nos livre, que nos proteja e que abençoe as nossas vidas neste dia, nesse tempo que estamos separando para o Senhor. Vamos falar com Deus, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor, abaixe sua cabeça, se conecte com o Senhor aí onde você está, em casa ou aqui os irmãos também presentes na igreja. Comece a falar com Deus sobre essa misericórdia do Senhor que tem sustentado a sua vida dia após dia. E espere nele, né? Espere no Senhor, espere que Deus tem coisas boas, Deus tem um direcionamento, Deus tem uma palavra para o seu coração, porque Ele é a tua força, o Senhor é a tua força. Se você chegou aqui cansado, abatido, entristecido, talvez com alguns sentimentos dentro do teu coração, nesta manhã, o Senhor é a tua força, Ele é a tua salvação na hora do perigo. Comece a falar com Deus, vá falando aí onde você está, invista esse tempo de oração na presença do Senhor, agradeça a oportunidade de estarmos juntos mais um dia da semana para adorar, louvar, engrandecer o nome de Deus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, como é bom, Senhor, estarmos na sua casa, como é bom estarmos unidos como igreja, junto com o povo do Senhor, este dia, este tempo, esta manhã, que o Senhor separou, para cada um de nós, Pai, buscarmos
a tua face, buscarmos a tua presença. Ó Deus, como é bom, que privilégio, Pai, nós temos em nossas vidas. Vivemos tantas coisas durante essa semana. Provavelmente o Senhor nos livrou de algum mal, de alguma situação, mas também vivemos algumas situações que talvez trouxe abatimento, tristeza, angústia para o nosso coração, mas em todas elas, Pai, o Senhor foi misericordioso, e prova disso é que aqui estamos. Mais um dia o Senhor nos concedeu, e queremos renovar neste dia a nossa esperança no Senhor, esperança de coisas boas, de dias melhores, esperança, ó Deus, de que o Senhor está trabalhando na nossa vida, nesta situação que tanto oramos, esperança, ó Deus, de que o Senhor vai continuar cuidando de nós, nos dando a tua direção, esperança de que um dia o Senhor vai voltar para buscar a tua igreja, esperança que nos anima, que nos fortalece, que nos ajuda a caminhar na tua presença, Pai. Por isso, ó Deus, renova o nosso coração nesta manhã, as nossas vidas, as nossas mentes, ó Pai, que em nome de Jesus, todo pensamento contrário, tudo aquilo que o inimigo coloca para nos aprisionar, para nos oprimir, em nome de Jesus, que caia por terra e que prevaleça a tua vontade em nossas vidas, Pai. Estamos aqui juntos para expressar a nossa gratidão, a nossa adoração ao Senhor. É isso que nós viemos fazer aqui, ó Pai. É por isso que nós estamos prestando culto ao Senhor neste dia. É por isso que nós separamos esse tempo para adorar, para glorificar o teu nome, para crescermos espiritualmente, para que a tua igreja seja edificada nesse dia, Pai. Entregamos nas tuas mãos nossas vidas, este culto, este tempo ao Senhor, e que através do Espírito Santo o Senhor trabalhe de uma forma especial em cada coração que está aqui nesta manhã, e dos nossos irmãos, amigos que estão nos acompanhando também na internet. Que o Senhor se faça presente em nossas vidas neste dia. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você concorda, aplauda ao Senhor e vamos adorar a Deus. Graça e paz, igreja. Nós vamos buscar ao Senhor logo de manhã, quando respiramos e acordamos, que o Senhor seja a nossa alegria, que seja o nosso respirar. Então eu te convido a continuar nessa busca, a presença do Senhor. Ele está em todos os lugares, e que Ele esteja aí falando do seu coração também neste dia. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Diga, Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou,
seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Nós vamos, nesse momento, entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Os irmãos que vieram preparados para isso, nesta manhã nós temos algumas formas de você entregar o seu dízimo e a sua oferta. Nós temos a maquininha lá atrás, né, para você passar o seu cartão, facilitando, né? Hoje em dia, muitas pessoas usam o cartão, então você tem essa possibilidade. Tem também, durante a semana, você fazer a sua transferência bancária de casa, a partir do celular, você pode fazer isso, ou então, através dos envelopes que estão aí na sua frente, nas cadeiras, tá bom? Você pode preencher o valor do seu dízimo, da sua oferta. Então, nós temos aí várias formas de poder entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, não se esquecendo que o dízimo e a oferta também é uma entrega. Quando a gente chegou aqui na igreja, nós oramos, entregamos a nossa vida ao Senhor. Quando nós adoramos a Deus, agora com essa canção, nós entregamos o nosso louvor a Deus. E quando a gente traz o nosso dízimo, a nossa oferta, a gente entrega também aquilo que Deus tem nos dado. E eu quero compartilhar então um versículo da palavra do Senhor. Lembre-se que tudo para Deus é uma entrega, né, que brota do nosso coração. Em Deuteronômio capítulo 26, verso 1 e 2 diz assim: quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, e ponham tudo numa cesta. Eu sempre trago aqui um versículo da palavra de Deus, tanto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, lembrando que a entrega do dízimo, da oferta, é um princípio para a nossa vida cristã. A gente vê desde lá do Antigo Testamento, entre o povo de Deus, da forma deles, da maneira deles, o que eles tinham, eles entregavam, né, a sua oferta ao Senhor. Esse versículo, ele faz parte de um contexto aonde Deus aqui reafirma na vida deles: olha, quando vocês estiverem entrando, quando vocês se estabelecerem na terra de Canaã, que vocês sabem, a terra de Canaã foi uma promessa que Deus deu ao povo de Israel. Eles precisaram conquistar, tomar posse daquela terra, mas esse princípio de oferta, de entrega, eles não poderiam esquecer. Por quê? Porque Deus já tinha feito muito por eles. E o que eles poderiam fazer para Deus, para, vamos chamar hoje na nossa linguagem, na expressão de hoje, para o reino de Deus, era entregar aquilo que eles tinham, né, de colheita, aquilo que eles tinham naquela época para oferecer ao Senhor. Hoje é a mesma coisa, meus irmãos. Nós também, quando somos membros de uma igreja, fazemos parte de uma família espiritual, nós também precisamos ter esse compromisso com o reino de Deus, com a palavra do Senhor. Por quê? Porque se você olhar, você vai ver que Deus, de certa forma, Ele tem cuidado da sua vida de várias maneiras.
Talvez a vida não esteja do jeito que você gostaria, né? Eu gostaria de ter isso, de ter aquilo, né? A gente gosta de um conforto maior, com certeza. A gente trabalha, nós temos objetivos, criamos alvos para ter um conforto na nossa vida. Por exemplo, hoje de repente você desfruta de uma aposentadoria porque você foi plantando isso, né? Esse era o seu objetivo. Você trabalhou para hoje você colher isso. E na casa de Deus, trabalhando, sendo aposentado, enfim, nós precisamos reconhecer que tudo que nós temos foi Deus que nos deu. E hoje, né, como gratidão, nós também temos que trazer na casa do Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta. Então nós vamos orar a Deus, consagrando o dízimo e a oferta. Depois da oração nós vamos cantar, e aí você pode sair do seu lugar, se você veio preparado para isso, e entregar então o seu dízimo e a sua oferta. Feche seus olhos e vamos mais uma vez falar com Deus. Pai, nós mais uma vez te louvamos e adoramos ao Senhor pelo privilégio, a oportunidade de entregar o nosso dízimo e a nossa oferta. É a forma em que nós reconhecemos que o Senhor está cuidando de nós. Talvez muitos irmãos tenham passado por lutas, aflições na sua vida financeira, preocupações talvez com o dinheiro para pagar as contas ou comprar um alimento para a sua família. Mas, ó Deus, nós queremos nesta manhã reconhecer que o Senhor, mesmo diante de tanta luta que o seu povo tem passado, o Senhor está cuidando de nós. O Senhor tem abrido as janelas dos céus para nos abençoar, para cuidar de nós. E se porventura alguém tem tido falta, talvez de um alimento na geladeira, sobre a mesa, que nesta manhã o Senhor ouça a nossa oração e venha suprir a nossa necessidade. Venha suprir a nossa necessidade, ó Pai, para que também possa ver aquele valor, aquela quantia, em que nós também com alegria possamos trazer o dízimo e a oferta. Porque com certeza muitos pais de famílias, muitas mães, talvez ficam ali divididos em cuidar da sua família, em trazer o dízimo e a oferta. Mas o Senhor não vai pedir para nós nada daquilo que nós podemos fazer. Por isso, ó Pai, ainda que o dízimo seja um desafio para nós, possamos com alegria fazer esse ato, reconhecendo que o Senhor está cuidando de nossas vidas e ainda vai continuar cuidando. E se alguém não se sente assim, ó Pai, que haja um milagre na vida financeira do teu povo, que haja, ó Deus, algo sobrenatural, que o Senhor ajude os teus filhos a pagarem as contas, a colocar a vida financeira em ordem, em dia, a comprar o alimento necessário para a sua família. Que haja, Deus, portas abertas e que o Senhor continue suprindo a nossa necessidade. Obrigado pelo teu povo que tem se dedicado, que tem honrado ao Senhor, que tem investido no reino, na igreja, através do dízimo e da oferta. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem conduzido esta igreja conforme a tua vontade, Pai. E nós precisamos que o Senhor a cada dia nos dê sabedoria para administrar esses recursos, Senhor. Fica conosco, multiplica e abençoa a nossa vida financeira. Nós consagramos o dízimo e a oferta, oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos todos nos levantar para cantarmos ao Senhor mais uma canção. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, contudo
ao Senhor nesta manhã. Levante as suas mãos e glorifique. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou. Jesus, Jesus, todo joelho dobrará. Ouvir teu santo nome e todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos aproveitar e ter um momento de oração. Queria ressaltar aos irmãos apenas um pedido de oração, continuar orando pela irmã Julieta. Ela está hospitalizada, já há 3 semanas, e ela fez uma cirurgia na sexta para sábado, e o quadro dela é estável, ela fez a cirurgia, o quadro dela é estável, mas ela está na UTI, por todos os cuidados necessários que ela precisa. Então vamos continuar orando pela vida dela, para que Deus esteja fortalecendo a sua vida, trazendo a recuperação necessária que ela precisa, tá bom? A semana nós estivemos lá visitando ela, oramos com ela, mas agora ela está na UTI, então requer alguns cuidados, não está tão fácil assim fazer visitas no ambiente da UTI, os médicos, enfermeiros, eles orientam a evitar, para que não leve nenhum tipo de contaminação, por conta de toda a situação que nós estamos vivendo. Então a gente precisa tomar cuidado, mas como igreja, sempre lembrando aos irmãos que tem nossa irmã lá no hospital e a gente precisa orar pela vida dela. E também, de repente você traz um pedido de oração. Eu queria convidar você, se você puder, a se ajoelhar. Nós cantamos, todo joelho vai se dobrar. Se você não puder, se você tiver problemas no joelho, na coluna, não tem problema, fique de pé ou assentado, fique à vontade, mas vamos buscar mais uma vez ao Senhor em oração. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, em Tua presença, Senhor, aqui estamos reunidos. Nós queremos louvar o Senhor, porque nós cremos que o Senhor está cuidando de nós, das nossas necessidades. E agora, de uma forma especial, eu quero apresentar a vida da irmã Julieta em Tuas mãos, ó Deus, que fez essa cirurgia esta semana e agora está se recuperando. Ó Pai, coloca as Tuas mãos de cura, de poder sobre a vida dela, que ela tenha uma boa recuperação, que ali no hospital ela seja bem assistida, bem cuidada, ó Deus, pelos médicos, pela equipe que ali está dando essa atenção pela vida dela, mas que acima de tudo, o Senhor, que é o médico dos médicos, possa trazer a cura e a restauração que ela precisa nesse momento, Pai. Ajuda ela, dê forças física, emocional e espiritual, para que ela com certeza possa sentir a presença do Senhor. Abençoa toda a sua família, Maria Eugênia, o Wagner, os filhos da irmã Julieta, que o Senhor esteja ali também fortalecendo a vida deles, dando a direção que eles precisam, Pai. E assim também a nossa oração é por outras necessidades. Nós levantamos aqui um clamor, ó Deus, pelas lutas que passamos pelo dia a dia, pela nossa família, pelo trabalho, pelo emprego, pela sociedade, pelo Brasil, pelas autoridades governamentais, ó Deus, pelo presidente do Brasil, pelas nações, ó Deus. Nós reconhecemos, Pai, que sem o Senhor nós não somos nada e nós precisamos da Sua ajuda, nós precisamos, ó Deus, milagres, nós precisamos de um mover sobrenatural sobre cada necessidade.
Talvez alguém aqui esteja apresentando um nome específico, uma família específica que está atravessando lutas, problemas, ou até mesmo essa pessoa que ajoelhou diante do Senhor nesta manhã, que está em casa também orando conosco. Talvez está precisando, ó Deus, de algo sobrenatural na vida dela, Senhor. Ó Deus querido e amado, estende as tuas mãos para ajudar, para abençoar o teu povo. Nós clamamos a ti, ó Deus, nós pedimos a tua intervenção, Pai. Venha trazer a cura, venha trazer salvação, venha trazer libertação, ó Deus, sobre aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão sendo oprimidos pelo inimigo. Ó Pai, tem misericórdia da nossa igreja também. Colocamos em tuas mãos cada membro da nossa igreja, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, os casais. Pai Celestial, colocamos a vida de cada um nas tuas mãos, porque o Senhor conhece as necessidades, o Senhor sabe, ó Deus, a intimidade de cada um, e nós pedimos que teu Espírito Santo esteja agindo nessas vidas, Senhor. Abençoa os líderes de ministério, abençoa, Deus, os nossos trabalhos, que alguns estão retomando lentamente, porque se faz necessário, por conta dos dias de hoje, mas ainda assim, ó Pai, abençoa, cuida de nós, Deus, e que o trabalho, a obra do Senhor continue avançando, Pai, que vidas sejam resgatadas, sejam salvas, para que o reino do Senhor cresça cada vez mais. Usa a nossa igreja, nos dá visão, Pai, estratégias, para que sejamos instrumento em tuas mãos, ó Deus, para que nós possamos continuar pregando o Evangelho, abençoando vidas, famílias aqui ao nosso redor, Pai. Usa as nossas vidas, desperta, Senhor, a nossa igreja, desperta aqueles que estão abatidos, levanta aquele que está caído, ó Deus, aquece o coração daquele que está frio, Senhor. Ó Deus, é tempo de voltar, é tempo de buscar a tua presença, Pai. Por isso, ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa a nossa igreja, e que juntos possamos marchar, crescer e glorificar o teu nome. Obrigado, Pai, porque nós cremos que o Senhor ouviu a nossa oração e nos dá a paciência de podermos aguardar a resposta do Senhor, e no tempo certo cremos que o Senhor agirá em nossas vidas, porque a tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a nossa esperança. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Só mudar o tempo, né? A garganta aqui fica... fica arranhando, né? Então a gente precisa tomar um pouquinho de água só para facilitar. Queridos, vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Qual livro que nós estamos lendo, estudando? Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos ler, qual capítulo? 5, ó, vocês estão antenados aí, hein? Que bom, fico feliz por isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Deus colocou, né, no nosso coração, para a gente meditar nesses domingos, o livro de Atos dos Apóstolos, que é uma série de sermões bíblicas, né, onde a gente extrai princípios, lições preciosas da palavra de Deus, né? Então nós vamos ficar aqui, eu tenho falado isso para você se acostumar, tá bom? O livro de Atos, ele é grande, né? Ele é considerado grande, mas nós vamos aqui com certeza a cada domingo de manhã ser abençoado pelo Senhor. Já abriram Atos capítulo 5, verso 1 até o 11, tá? Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade?
ela não pertencia a você. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-na morta. Levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Amém, irmãos? Bom, pela meditação que eu pude ter essa semana sobre esse texto, eu coloquei o título desse texto, dessa mensagem, para nós meditarmos nesses versículos, sobre cuidado com o pecado, Cuidado com o pecado, porque é uma das coisas que nós precisamos não se esquecer. O pecado, ele é ruim, ele nos afasta de Deus, e nós, como cristãos, precisamos ter esta consciência. Um dos tópicos aqui que eu vou falar é justamente tendo temor a Deus. Porque se nós não tomarmos o devido cuidado, nós podemos estar vivendo no pecado, até mesmo sem saber. O nosso coração, ele pode nos enganar. O nosso coração pode estar tão sujeito ao pecado, que a gente às vezes não acha mais aquilo pecado. É a grande frase que muitas pessoas já disseram, você ouviu dizer, que é aquela expressão: não tem problema, Não tem problema, isso não tem problema. Isso é um grande perigo na nossa vida, porque se esse não tem problema, pode ser um erro, um pecado na nossa vida, assim como Ananias e Safira, que acharam que estavam enganando, talvez os apóstolos ali, as pessoas presentes, mas não estava enganando a Deus. E às vezes a gente tem que tomar esse cuidado. Por quê? Porque de repente o pecado você pode esconder de alguém, mas jamais vai esconder de Deus. E a gente sabe, eu costumo falar, que os nossos problemas, a nossa vida, nem tudo é o pecado. Às vezes são aflições que a gente passa no dia a dia, tem problemas que a gente passa na vida, porque estamos sujeitos, nós vivemos nessa vida. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Essas aflições, ela envolve todas as áreas da nossa vida. Nós oramos pela questão financeira, oramos pela saúde da Julieta, então nós estamos sujeitos a passar necessidades, problemas nessa terra. Mas existem problemas que muitas vezes a gente colhe porque é fruto de um pecado. Assim como Ananias e Safira, que mentiram e colheram isso, e colheram um fruto muito amargo, perderam a sua vida. E nós com certeza precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que no meio da igreja primitiva existia esse casal que viveram esse pecado, que estavam sujeitos a isso. Se você olhar um pouquinho antes, como a gente está meditando aqui no livro de Atos, no capítulo 4, verso 32, a Bíblia diz assim: todos os que creram
pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros o que tinham. Olha só, a gente está vendo aqui nesse versículo uma igreja perfeita, né? No capítulo 4, verso 32, nós estamos vendo uma igreja perfeita, porque eles vendiam as suas propriedades e eles pegavam o dinheiro e investiam na vida daqueles que estavam necessitados. Quando você olha esse versículo, esse contexto do capítulo 4, você vai ver uma igreja perfeita. E eu falei para os irmãos, e confirmo ainda, que a igreja primitiva, sim, ela é um modelo para as igrejas atuais dos dias de hoje. A gente pode olhar para a igreja primitiva, ver princípios e querer também viver como eles viviam naquela época. É possível isso. Mas agora, mais à frente, a gente vê no versículo 36, um exemplo não só da igreja coletiva, mas de um homem, Barnabé. Vocês se lembram disso? Eu falei domingo passado que Barnabé significa, o nome dele, encorajador. Ou seja, a Bíblia, ela está nos dando provas, mostra que pode haver uma igreja boa, uma igreja abençoada, pode haver homens, mulheres que realmente são instrumentos, bênção nas mãos de Deus, porque o próprio versículo 36, só para a gente lembrar aqui, diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Veja bem, por que eu estou dando esses dois exemplos? A igreja de forma coletiva era uma igreja abençoada, era uma igreja modelo, e dentro dessa igreja existia Barnabé, junto com outras pessoas, que eram instrumento de Deus. Aqui está a prova, ele vendeu um campo, ele vendeu a sua propriedade e trouxe o dinheiro para os apóstolos. Só que no meio disso tudo, entre aspas, a perfeição em pessoa, a igreja e um homem, surgiu um casal aqui que não eram perfeitos, que permitiram o pecado entrar no seu coração e aí se desviaram da vontade do Senhor. E é justamente isso que muitas vezes pode acontecer no meio da igreja. A igreja de forma coletiva, como a igreja primitiva, pode sim ser abençoada. A igreja de forma individual, você, eu, nós, podemos ser instrumento nas mãos de Deus, porém, pode existir no meio da igreja pessoas que se desviam, pessoas que permitem o pecado entrar no seu coração. E se a gente olhar aqui para o texto, né, Pedro, ele não questiona eu coloquei aqui a avareza do coração daquele casal, Ananias e Safira. Mas Pedro, ele ressalta a hipocrisia. O que é hipocrisia? Falsidade. E aqui nesse caso, eles mentiram. Eles venderam a sua propriedade, lá um campo que eles tinham, e trouxeram parte do dinheiro para os apóstolos. É interessante porque eles poderiam fazer com o dinheiro o que eles quisessem. Mas o que eles tinham que fazer? Falar a verdade, né? Olha, apóstolo Pedro, um exemplo, né? Nós vendemos a nossa propriedade por 5.000 reais, mas nós queremos ofertar 2.000. Pronto, estava tudo resolvido, né? Falar a honestidade, o que é certo. Mas o que eles fizeram? Eles mentiram. Venderam por 5.000 reais e falaram que venderam por 2.000 reais, né? Então, a gente vê nesse contexto aqui que o pecado, ele tem um preço alto. E que nós, como igreja, não podemos se esquecer. Porque quando a gente lembra, né, que o pecado nos afasta de Deus, que o pecado desagrada a Deus, seja o pecadinho ou o pecadão, né? A gente sempre ouve esse tipo de colocação no meio da igreja, né? No sentido, existe pecadinho e pecadão? Não, é pecado. Pecado é pecado. Não existe isso. Mas só foi um pecadinho. Pecou, desagradou a Deus.
Ah, mas foi um pecadão, olha, eu preciso pedir perdão o dia inteiro para Deus. Não, foi pecado, é pecado. Não existe meio termo. Existe meio casado? Não. Não tem isso, né? Então, pecado é pecado. Mas a grande lição que a gente vê, e eu confesso aos irmãos, que eu fiquei em dúvida em colocar esse título, porque o meu coração ficou assim, instigado em colocar também, cuidado com o pecado, com o diabo e cuidado com Deus. Porque a gente às vezes se esquece, né? Que Deus ele é amor, mas Deus é o quê? Justiça. A gente se esquece disso. Hoje nós vivemos uma geração que só fala do amor de Deus. Ah, porque Deus me ama, não está nada de errado nisso, né? Vale ressaltar isso aqui, que realmente Deus nos ama. A maior prova disso é Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Mas na nossa trajetória, na nossa caminhada, a gente tem que tomar cuidado. Uma vez que eu e você, nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos que tomar cuidado, para que a gente não seja envolvido com as coisas que desagradam a Deus. E aqui nesse texto eu queria colocar 3 coisas para a gente tirar algumas lições disso. A primeira delas é que Satanás ele usa estratégias para nos destruir. Sabe, coisas que muitas vezes ele apresenta diante de nós para que a gente se corrompa. Aqui, no caso de Ananias e Safira, eles permitiram serem corrompidos pela hipocrisia, pela mentira. Mas existem tantos outros pecados que possam existir nas nossas vidas e que a gente precisa sim avaliar o nosso coração, a nossa vida diante do Senhor. Quando a gente lê em Gálatas capítulo 5, verso 19, a gente vai ver as obras da carne. Aonde diz a palavra de Deus: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, pornografia, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. E aí ele continua relatando. Obras da carne, pecado que às vezes podemos cometer. Pecado aqui não é só roubar, matar, como a gente diz e chega lá no extremo, mas o pecado às vezes parece algo tão inocente para a gente, como por exemplo, ter ódio. Aqui está dizendo que é obras da carne. Se não é obras do Espírito Santo, é obras da carne. E que a gente precisa permitir o Espírito Santo trabalhar no nosso coração e nos libertar destes tipos de obras da carne que eu e você podemos praticar na nossa vida. Se lembre que a palavra de Deus nos fala que nós devemos ser santo como Deus é santo. Que sem santidade ninguém vai ver a Deus. Pode pregar, pode cantar, pode levar cesta básica para o vizinho da esquina, pode fazer tudo, mas a Bíblia ela é clara, objetiva para nós: sem santidade ninguém, nem pastor, nem obreiro, nem pessoa A, pessoa B, ninguém vai ver a Deus. A santidade é um estilo de vida que nós devemos procurar viver na presença do Senhor. Agora, continua dizendo aqui nas obras da carne: egoísmo. Ninguém nunca foi egoísta aqui, né? Imagina, estou falando para a igreja errada, talvez. Impureza. Quando ele fala aqui sobre imoralidade sexual, isso se inclui muito hoje na pornografia, né? A pornografia que hoje, infelizmente, está tão fácil acesso para essas coisas. Os irmãos são mais antigos, sabem disso, que antigamente, pelo que eu me lembro, que eu era pequeno, que eu também já vivi
não cresci crente, né? Eu já vivi na rua, mas eu me lembro que para você ver uma mulher nua, você tinha que ir numa banca de jornal, comprar uma revista, né? E dessa forma você via uma mulher nua. Hoje, se você distrair, você vê aqui, ó. Se você distrair, dentro da igreja aparece uma mulher nua no seu celular. Propaganda. Não estou falando que você vai lá acessar isso, né? Você entra num site pornográfico. Estou falando assim, às vezes você está lá descuidado e aparece lá uma propaganda. Acontece. Aconteceu, não veio, não partiu de você. O problema está em você alimentar aquilo. O problema aqui, com certeza, nós vamos ser provados nessas áreas da nossa vida. O problema não está na tentação. O problema é você dar sequência a essa tentação. Discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, e por aí vai, né? Que a gente pode pensar sobre as obras da carne. O problema não está em ser tentado. Ananias e Safira, eles poderiam ser tentados, mas eles deveriam ser honestos. E aí, o que acontece? Satanás, ele usa as estratégias dele para justamente corromper o nosso coração. Os irmãos, a maioria de vocês, assistem aquela novela Gênesis. Eu falo, às vezes, brinco, que desde lá do primeiro capítulo a gente vê Satanás influenciando Eva, né? E aí ela permitiu, né, aquela influência, e depois Adão também acabou pecando diante do Senhor. Mas a responsabilidade estava sobre esse pecado. E o diabo aqui, o Satanás, Safira, vale ressaltar que lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz: estejam alerta e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não é passar a mão na minha e na sua cabeça, não. Ele apresenta e depois ele derruba. E a consequência do pecado, a gente sabe que é bem ruim, bem amargo. Se você já viveu essa experiência, cedendo ao pecado, você sabe o quanto isso é ruim. A prova disso, né? Tantos homens, por exemplo, lembrei de Sansão, que desobedeceu a Deus. Pecado é desobedecer a Deus. A Bíblia apresenta várias formas das pessoas desobedecerem a Deus. Sansão mesmo foi um. E os irmãos sabem o final da vida dele. Nós vemos Jonas, que desobedeceu a Deus. E por uma oração Deus livrou ele, deu uma nova chance, uma nova oportunidade. Mas até então, ele tinha sido engolido por uma baleia. Enfim, meus irmãos, o pecado, né? Satanás, ele usa estratégias, formas de querer destruir a nossa vida. E cabe a gente a discernir isso no nosso dia a dia. Essa parte aqui é para a gente estar alerta, vigiem e orem. Estejam orando, estejam vigiando. Eu citei aqui na terça-feira no nosso culto de oração de manhã, que quando eu gosto muito de filme de guerra, e eu observo isso, pelo menos quando o exército ele se apronta, né, com a sua arma, a sua roupa, para a guerra, como é que eles ficam? Eles ficam alerta, ficam vendo lá as estratégias do inimigo, ele está avançando, tem os estrategistas, eles vão observando tudo que está acontecendo ao seu redor. Por quê? Uma vez, um segundo, que de repente eles podem se distrair, acabou a vida deles. Espiritualmente é a mesma forma, meus irmãos. A gente tem que vigiar 24 horas por dia, porque a prova disso é que o próprio diabo, ele anda ao nosso redor, como eu li aqui para os irmãos, e você conhece, como um leão querendo nos tragar. Queridos, se o próprio diabo tentou a Jesus, ele vai tentar a gente também. Se o próprio diabo quis frustrar os planos de Deus, se o próprio diabo quis estragar o plano, o propósito de Jesus aqui na terra, você acha que o diabo não vai se meter com você? Vigiai e orai. Se o próprio Satanás aqui
encheu o coração de Ananias e Safira, você acha que ele não vai querer encher o meu e o seu coração para que a gente peque, para que a gente se afaste da presença do Senhor? Vigiai e orai. Mas como que a gente foge disso, né? Tiago capítulo 4, verso 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Ele fugirá, ele vai se afastar. Em algum momento, ele vai se afastar, mas você tem que estar firme. Não ceder à tentação ou ao pecado. Segunda coisa que a gente pode aprender aí desse texto é que o pecado, sim, ele nos afasta de Deus. Você já sabe disso. Satanás, ele influencia, mas o pecado, ele nos leva para longe de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Antes da gente se converter, entregar a nossa vida a Jesus, estávamos afastados do Senhor. Estávamos longe, mas a gente precisa manter essa comunhão. A gente precisa alimentar essa comunhão com Deus. Não é dizer assim, eu já sou salvo, ou alguns espertinhos, eu vou pecar, mas depois eu vou orar e Deus vai me perdoar, porque Deus é amor. Não, a gente tem que alimentar essa comunhão com Deus. Eu vou fazer coisas erradas durante a semana, eu vou pisar na bola mesmo, eu estou isso, eu estou aquilo com a vida, então eu vou, desculpe a expressão, mas é um termo que a maioria usa, eu vou chutar o pau da barraca. Aí no domingo eu vou na igreja, eu peço perdão e está tudo resolvido. É interessante que Ananias, ele não teve oportunidade. Pedro questiona ele, e imediatamente ele morre. Safira ainda teve uma oportunidade, mas não se arrependeu. Quando isso, faz a gente pensar, porque a gente não pode brincar com o pecado, meus irmãos. Porque eu não sei se eu e você vai ter uma segunda chance. Uma nova oportunidade. Se arrepender ali e Deus purificar o seu coração, a sua vida diante dele. Versículo 4 e 5, diz, e 6, pecado nos afasta de Deus. Aonde Pedro dizia, ela não pertencia a você, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder. O que levou você a pensar a fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. No caso dele foi imediato. Mas às vezes tem pecado que a colheita disso pode vir no futuro. Grande temor se apoderou de todos os que ouviram e que tinha acontecido. Então os moços envolveram seu corpo e levaram para fora e sepultaram eles. Irmãos, aqui está falando de algo físico, enrolaram, naquela época era desse jeito, enrolaram ele num pano e sepultaram a Ananias. Agora, imagine você no sentido espiritual, o estrago que um pecado faz na vida de um cristão. Se o pecado aqui trouxe um estrago enorme na vida de Ananias e Safira, eles perderam a sua vida, imagine o que isso espiritualmente muitas vezes pode acontecer na nossa vida. Pecado, meus irmãos, ele tem que ser evitado. Paulo mesmo disse em 1 Tessalonicenses, que nós devemos afastar de toda a aparência do mal. A aparência, ele não está falando nem do mal. A aparência. Se aquilo trouxe dúvida no teu coração, foge disso. Não fique assim, será que é errado? Será que não é? Se já teve dúvida, é melhor nem entrar nessa. Por exemplo, a gente pode até citar aqui alguns exemplos da palavra de Deus mesmo. Vocês sabem disso lá no livro de Josué, quando Josué era um grande líder, um grande homem de Deus, vencedor de batalhas, de guerras.
Lá no capítulo 7, a gente encontra a derrota do povo de Deus. E Josué, ele fica chateado, ele fica abatido, ele fica triste. Por que isso aconteceu? Por que essa desgraça aconteceu? Até porque Josué, ele não tinha perdido nenhuma batalha. Então, imagine a confiança daquele homem que só vencia a batalha e de repente, ele é vencido. Alguma coisa fez ele pensar: por que a gente perdeu? Qual foi o erro? E aí diz o texto, que a derrota de Josué, depois você pode ler com mais calma, veio por quem? Por causa de Acã. Diz lá o verso 1, capítulo 7: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas por Deus, porque Acã tomou dessas coisas condenadas. Josué capítulo 7, verso 1. Deus não queria que eles pegassem nada. E vai lá Acã e pega algo para si, para sua família, e condena a sua família. Prejudica a sua família. Tem tanta coisa para falar disso, mas o nosso horário às vezes não dá, O pecado, meus irmãos, não prejudica só você, não. Prejudica pessoas que estão à sua volta. Esse caso de Acã é um grande exemplo disso, porque se você permite o pecado entrar na sua casa, entrar na sua vida, entrar no seu coração, outras pessoas com certeza serão afetadas por isso. Agora, quando a gente volta para o texto de Ananias e Safira, nós vemos que eles tinham combinado isso. Por quê? Porque o texto fala que depois de 3 horas, Safira foi lá levar a parte dela para Pedro. Ela nem sabia o que tinha acontecido. Então, se ela não sabia que Ananias tinha morrido, então eles tinham combinado isso. Pecado prejudica não só uma pessoa, mas várias. Em se tratando de igreja, isso aqui é um alerta para nós também, o pecado de alguém se influencia na igreja. Nós somos uma família. Não acabei de dizer, se Ananias e Safira eram um casal, e um prejudicou o outro, se Acã, que prejudicou a sua própria família, Deus destruiu aquela família, a nível espiritual, que nós somos uma família espiritual, o pecado seu ou meu atrapalha a vida da igreja. Isso é muito, muito sério. E a gente tem que levar isso realmente, à risca. Porque senão, meus irmãos, a gente pode estar enganados, como Ananias e Safira estavam, e prejudicar a sua própria vida e a vida de outros. Terceira coisa e última para a gente aprender desse texto, é que nós precisamos continuar temendo a Deus. Porque no verso 11 diz: e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Veja só, as pessoas que estavam ali, próximas daquela situação, viram que Ananias e Safira, eles morreram por causa do pecado, da mentira, da hipocrisia. E aí diz o texto que as pessoas, elas tiveram um grande temor, se apoderou delas. E de certa forma, foi até bom eles temerem a Deus por causa disso. Por quê? Porque se alguém lá naquela época quisesse fazer alguma coisa errada, o que eles iam fazer? Você viu o que aconteceu com Ananias e Safira, hein? Olha lá. Eu tenho para mim que às vezes, em alguns momentos da nossa vida, a gente tem que ter esse temor aí. Sabe? Que nos impulsiona a não fazer coisas erradas. Porque senão, a gente vai falar que tudo é normal, daqui a pouco, com tanta coisa acontecendo no mundo, que aí, não, é normal isso, vamos que vamos. Estamos na igreja, estamos indo na igreja, Então, glória a Deus. E eu relacionei só para a gente ter uma ideia, porque precisamos ter temor a Deus. Porque a grande verdade é que, eu estou falando para a minha igreja, não sei igreja A, igreja B,
minha não, é do Senhor, é só uma forma de expressão. Mas eu estou falando para o meu povo, porque de repente alguém já se esqueceu desse temor, que a gente precisa ter. Quando a gente fala de temor, é reverência a Deus. A gente já se esqueceu disso. Por que nós precisamos ter temor a Deus? Para o nosso próprio bem, para a gente não pecar contra Deus. Eu preciso ter temor a Deus, para que eu não venha pecar contra Deus. Eu tenho que sim ter medo das consequências do pecado. E é impressionante que às vezes tem pessoas que estão vivendo a sua vida como se tudo fosse normal e já se esqueceram de ter medo de Deus. Nós precisamos ter temor a Deus para o bem de outros, para que eles também não sejam afetados pelo meu pecado. Eu preciso ter temor a Deus para manter a minha saúde espiritual. Às vezes você vê, de repente, que é só uma suposição, não estou julgando ninguém, mas de repente você vê lá uma pessoa de terno, gravata, Bíblia na mão, santarrão, mas a semana dele é um lixo diante de Deus. Está longe de Deus. E nós temos que cuidar da nossa saúde espiritual. E a gente vai cuidar da nossa saúde espiritual quando a gente se lembra que existe um Deus, Ele é amor, mas também Ele é justiça. Ele cuida, Ele ama, Ele nos ajuda, Ele dá provisão, mas às vezes Ele pode puxar a nossa orelha, e às vezes esse puxão de orelha, irmãos, diz lá em Hebreus, dura coisa é cair nas mãos dos Deus vivo. E a gente já se esqueceu desse temor a Deus. A gente tem que ter temor a Deus para glorificar o nome de Deus, para não ser igual ao mundo. A Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo, mas eu não sei você, a sua impressão, mas eu tenho a impressão que para muitas pessoas não há diferença nenhuma, elas não parecem cristãs, ou se no mundo, se é ímpia, não dá mais para saber isso. Elas estão amando tanto o mundo que já não dá para dizer se ela é um discípulo de Jesus. E a Bíblia fala, que a gente não deve amar o mundo e nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nela. Não há diferença nenhuma daqueles que se dizem cristãos para aquele que nem conhece a Deus. Sabe, meus irmãos, nesta oração a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. Aqui, Ananias e Safira, eles foram hipócritas, mas, me perdoem, mas é uma grande verdade, quantos de nós, às vezes, estamos sendo hipócritas? A gente fala em amar a Deus, mas não ama o próximo. A gente fala de ser cristão, mas não tem compromisso com as coisas de Deus. A gente fala de seguir a Jesus, mas não abre mão das coisas do mundo. Me perdoe, mas isso é hipocrisia nossa. A gente diz que vem na igreja, faz isso, faz aquilo, mas alimenta uma vida de pecado durante a semana. Está se enganando, está mentindo para si mesmo. E não pense você que eu e você é diferente de Ananias e Safira, que foram hipócritas, e de repente a gente pode estar sendo também. Sejamos honestos conosco mesmo, sejamos honestos com Deus, sejamos honestos com a igreja de Cristo. E eu espero que esse versículo se aplique a nós. E sobreveio um grande temor sobre nós. Que a gente tenha temor a Deus, das coisas de Deus. Nós precisamos, já estou encerrando, nós precisamos voltar a temer a Deus. Voltar a temer a Deus. Não sei se é o seu caso, mas com certeza alguém, a palavra vai alcançar. Nós precisamos
pensar: o pecado desagrada a Deus, e eu vou me afastar do pecado. Eu estou usando eu, né, para que vocês também se apliquem aí na sua vida. Não vou me misturar com o pecado, vou me afastar do pecado. Vou continuar temendo a Deus, porque eu não quero me misturar com o pecado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Escute isso: todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, e ele será louvado para sempre. Salmo 111, verso 10. Vamos ficar de pé para a gente orar? Deus nos convida, meus irmãos, vocês sabem disso, né? Que toda mensagem é um convite de Deus, para mim e para você. Através da palavra dele, nós sermos transformados. E a Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. De repente, se você percebeu, né, algo que o Espírito Santo falou no seu coração em relação ao pecado, confesse ele. Não faça como Ananias, que nem deu tempo, né? Nem deu tempo. Pedro perguntou para ele: Ananias, por que você permitiu Satanás colocar isso no teu coração? Vup, morreu na hora. Safira teve uma oportunidade, mas mesmo assim não confessou, não se arrependeu. Que bom que hoje eu e você ouvimos essa palavra, porque a gente pode repensar na nossa vida cristã. Será que eu estou pecando a Deus? Será que eu estou desagradando a Deus? Se você perceber, confesse a Ele. Ou se você não está no pecado, então peça para Deus: Senhor, eu não quero pecar, me ajuda a suportar, né? Feche seus olhos, fale com Deus do seu jeito, aquilo que o Senhor falou ao teu coração. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, em tua presença aqui estamos, Senhor. Nesta manhã nós queremos te louvar por esse tempo tão precioso que passamos aqui ouvindo a tua palavra. Pai Celestial, como é bom aprender com a tua palavra, que nos orienta, que nos alerta, que nos ensina. Ananias e Safira não tiveram essa oportunidade, permitiram Satanás influenciar os seus corações e não se arrependeram, e por conta disso morreram. Há pessoas talvez que estão aí morrendo espiritualmente porque não abrem mão do pecado. Mas nesta manhã, Senhor, nós queremos abrir mão do pecado, ou melhor, queremos confessar o nosso pecado, pedir perdão ao Senhor pelos nossos erros, seja em pensamento, seja em palavras, seja em atitudes. Aquilo que desagradou ao Senhor, nos perdoa, seja consciente ou inconscientemente, que o Senhor purifique o nosso coração nesta manhã. Nos perdoa, Senhor, perdoa a tua igreja pelos pecados, e que o Senhor nos ajude através do Espírito Santo a andar em santidade, a viver a santidade, a ser como o Senhor diz na tua palavra: sede santo, porque eu sou santo. Que esse seja o desejo do nosso coração, andar na tua presença e viver longe do pecado. Abençoa o teu povo nesta manhã, neste dia. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua proteção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. O povo de Deus diz: aplauda ao Senhor, adore a Ele. Deus abençoe, um ótimo domingo para você. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus.
Jesus.